Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. O servo não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder, tu verás o meu poder. Verás o meu poder. Bom dia! Bom dia, moçada. Que privilégio a gente voltando aí, não é? Depois de um longo período afastado aí. Que bênção a gente poder voltar à nossa caminhada de oração aqui. Ô, Vilda, bem-vinda, bem-vinda, querida. Notável Presentes aí, você que é da Notável Presentes, que eu não discerni a pessoa, mas está aí, seja bem-vinda. O Léo está aí, a Silara, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Nosso objetivo aqui não é ser digital influencer, ou ser blogueiro. Nosso objetivo é pura e simplesmente contribuir com a sua paz. Nesse mundo tão cheio de propostas de paz, mas que são ciladas. Ô, Priscila, maravilha, maravilha. Bem-vinda, querida. Esse mundo tão cheio de propostas, de provocações, de tentações, que nos fazem distrair do príncipe da paz, e às vezes a gente se ilude achando que pode encontrar a vida nos caminhos da morte. E é nosso objetivo aqui simplesmente contribuir para que você não perca o foco. O foco seja o amor, o foco seja a verdade, o foco seja a justiça, o foco seja a luz, e não as coisas das trevas, que por mais que venham embaladas em celofane, né? Não tem no final. Como diz Salomão, há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas ao cabo deles são caminhos de morte. E o nosso objetivo nessa nossa empreitada aqui, nesse nosso, vamos chamar de projeto, né? Nome chique. Nosso comparecimento aqui nas manhãs, durante a semana, é exatamente contribuir com a sua paz. E antes da gente conversar a respeito da palavra, porque o que nos alimenta é a palavra, né? E antes da gente bater um papo aqui, tomando um café ao redor da mesa do Evangelho, eu queria orar, rogando ao Senhor que aceite a nossa gratidão por estarmos aqui. Afinal de contas,
não existe presente maior do que estar vivo. Porque se você não estiver vivo, nada mais que acontecer terá importância. Os mortos não comem, os mortos não viajam, os mortos não se vestem. Ah, sim, agora sim, a gente voltou aí, né? Deu uma queda aqui de energia. E a nossa internet aqui, ela deu um pique aqui. E eu queria conversar com você, mas antes queria orar para que o Senhor nos traga luz, nos traga discernimento sobre a sua palavra. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, por estarmos não somente vivos, mas também na Tua presença, Pai, que é o que importa para essa existência. Eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, nos ilumine nesse dia para que não estejamos como tolos, ó Pai, desperdiçando o nosso tempo com aquilo que vai perecer aqui, ó Pai, com aquilo que com o uso e com o tempo se acabam. Mas que possamos, Senhor amado, estarmos acordados, despertos, ó Deus, para que em nome de Jesus o Seu nome seja o nosso foco, a Sua presença seja o nosso objetivo, o nosso alvo, a fim de que tenhamos de fato vida em abundância. Nos ajude, porque precisamos da Sua orientação e da Sua condução, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês estão me vendo bem aí, gente? Está tudo ok? Porque deu me dá um retorno aí, por favor, se está tudo ok aí, se estão me vendo e ouvindo. A gente teve um probleminha aqui não sei se foi de queda de energia, a internet deu uma queda aqui. Se alguém puder me dar um retorno aí, um joinha, um aceno. Ah, maravilha, maravilha. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, um parágrafo que está inserido no que é chamado o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que é compreendido entre os capítulos 5 e 8 de Mateus. Jesus tem uma pílula aqui que eu queria compartilhar com você nessa manhã, que é a partir do versículo 22 do capítulo 5, que diz assim: eu vou começar do versículo 21, que fica mais claro. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Meu Deus, palavra de Jesus. A gente vive dias que, a despeito da profusão da informação, a época em que a gente tem acesso na palma da mão a informação como jamais a humanidade teve, e a informação é luz? Até certo ponto sim, mas no Evangelho do Senhor Jesus, luz é um pouco mais abrangente. João diz que aquele que odeia anda nas trevas. Não é possível você discernir cores, texturas, nuances nas trevas, na escuridão. Não é possível a gente discernir o que de fato é vida, enquanto o coração nosso está cheio de ódio. Jesus vai um pouquinho mais além aqui, de forma mais profunda, porque a lei do Senhor, ela não está impressa em livros. Para nós que somos filhos de Deus, ela está impregnada no nosso coração. O nosso coração são as tábuas de carne, as quais os preceitos, o caminho do Senhor, a bússola, a direção dada por Deus está. É o caminho de luz. E não existe luz com ódio. E Jesus diz aqui: olha, vocês ouviram o que foi dito lá nas tábuas de pedra? Não matarás. Eu, porém, conjunção adversativa, eu, no entanto, todavia, entretanto, eu digo para vocês que todo aquele que odiar o seu irmão, esse é assassino, né? Aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento.
Quem proferir insulto contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo, raca, nada. Eu tenho visto, a gente não precisa ir longe, você está aqui me vendo por uma plataforma que, se você der uma passeada aí, você vai ver o quanto se propaga o ódio com razões para odiar. As pessoas estão cada vez mais odiosas, o mundo está odioso. E a palavra diabo, diabolos, é aquele que coloca um contra o outro, aquele que divide, diabolos, de divisão, aquele que divide, aquele que coloca um contra o outro para destruir ambos. E o diabo tem conseguido achar lugar no coração humano, se alimentando da vaidade, da futilidade humana, da ganância, da tara, da inveja, dessas coisas, dessa bagaceira que o pecado produziu em nós e que nós estamos aí vivendo nesse caldo podre do pecado, e o diabo se alimentando disso, engordando entre nós e promovendo influência na mente para que a gente se ache superior ao outro, que a gente se ache no direito de odiar ele, porque de repente ele pensa politicamente diferente da gente, porque ele tem uma cor diferente, porque de repente ele está numa igreja diferente da gente, ou de repente ele fez algum mal contra a gente. A gente se acha no direito de chamá-lo de raca, tolo, idiota, né? Aquilo ali não vale nada. E Jesus disse que não é por aí. Porque se nós proferirmos assim algum tipo de impropério contra alguém, e não é simplesmente aquilo que os lábios proferem, porque Deus não está muito interessado nos vernáculos adequados ou polidos que a gente usa, porque ele julga o espírito, é o coração. E ainda que você, de forma polida, venha usar palavras lá do dicionário, palavras bem colocadas, Paulo diz que o reino de Deus ele não consiste em palavras de persuasão, em falação para encantar. Ele é poder de Deus, e o poder de Deus ele transforma o coração. E como eu posso, então, viver no caminho da luz? João diz, olha, lá em 1 João, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aquele que odeia, anda em trevas. Aquele que odeia não conhece a Deus, porque Deus é amor. O sintoma do Evangelho em mim é amor. E não amor de palavras. Amor de poesias, de frases de efeito na internet, de pose, de aveludamento da voz. Sou amado. Amor que busca o bem do outro, ainda que o outro esteja promovendo mal contra a gente. Esse é o caminho do Evangelho do Senhor Jesus. Esse é o caminho da vida com abundância. E eu percebo que muitos de nós temos vivido uma vida medíocre sob o ponto de vista espiritual, sem paz, ansioso, angustiado, aborrecido, azedo, frustrado, vazio. Ainda que a gente cante corinho, ainda que a gente leia a Bíblia, ainda que a gente frequente grupos, ainda que a gente faça curso bíblico, ainda que a gente dê ofertas, um pouquinho mais à frente que Jesus chega a dizer que se você chegar ao altar para dar uma oferta e no caminho você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta onde está. Vai lá e reconcilia com seu irmão. Deus não precisa da minha oferta. Eu é que preciso ofertar para que eu me sinta completo, grato, porque a gratidão vai produzir em mim o fluxo do bem. Vai trazer para mim o refrigério que a minha alma necessita, porque a nossa alma, ela tem sede, gente, de perfeição. A nossa alma anseia por eterno, por infinito, e eu não posso encontrar essas coisas no caminho das trevas. Portanto, quando você, um conselho de alguém que está assim já com cabelos brancos, se eu pudesse dar um conselho a você, como seu irmão um pouco mais velho, e que já cometeu esse tipo de tolice muitas vezes, de me achar no direito de chamar alguém de tolo porque simplesmente alguém não viu a virtude de Deus em mim.
De chamar alguém de tolo de repente porque ele é de direita ou de esquerda, na seu caminho político, na sua convicção sobre política. De chamar alguém de tolo porque de repente não adora a Deus do mesmo jeito que eu. O nosso foco, gente, não é o outro. Nosso inimigo, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra influências que estão aí no mundo tenebroso, nessas trevas, nessa escuridão, que nos influenciam a achar que temos o direito de odiar e o direito de chamar qualquer um de tolo. Esse aí não vale nada, esse é isso, isso é aquilo. Nós não somos juízes de ninguém. E enquanto você e eu nos acharmos juízes das pessoas, ou praticarmos aquilo que é chamado popularmente hoje de ódio do bem, porque o outro odiando, ele é do diabo, mas eu odiando eu tenho direito. Afinal de contas, eu sou um ser superior porque eu estou no caminho do Evangelho. Não existe ninguém no caminho do Evangelho, de fato, se está ainda com ódio no seu coração ou de forma tão banal chama o outro de um ser, uma coisa esquisita, com cara de gente. Porque o sintoma do Evangelho em mim. Primeiro, eu sou impactado porque eu vejo como Deus me acolheu, como Jesus me amou, sendo eu quem sou, fazendo o que fazia, ou, vez por outra, insistindo em fazer. Aí eu olho para a cruz, eu vejo que foi esse meu estilo de vida que o matou, e é pelas suas feridas que nós somos sarados. E não existe quem está curado no Evangelho do Senhor Jesus e que continue na mesma mentalidade de achar que tem o direito de chamar quem quer que seja de tolo, ainda que ele esteja cometendo as maiores tolices. A gente sabe que a gente teria o mesmo potencial, quem sabe se estivesse andando no mesmo caminho que ele. Existe uma expressão em inglês, se estivéssemos andando no mesmo sapato dele, pisando no mesmo terreno que ele pisou, com as mesmas influências que ele teve, com o mesmo histórico de vida que ele teve. Quem sabe não seríamos até piores. Esse é o caminho da paz. E muitos de nós temos negligenciado isso, porque até Pedro diz, né, que Jesus, ele é pedra principal, pedra angular, para aqueles que querem construir de verdade, aqueles que querem obedecer. Mas para aqueles que são desobedientes à sua palavra, ele é pedra de tropeço. Ele acaba atrapalhando a religião da gente, que muitas vezes é uma religião da pose, da aparência, da externalidade, das etiquetas, do gestual, dos maneirismos, do linguajar polido, da embocadura, não é? Mas o coração está longe de Deus. E um coração que está na presença de Deus, ele tem um mínimo de respeito pelo outro, seja ele quem for. Porque não existe ninguém mais ou menos perdido sem Jesus. Todos, igualmente, estamos perdidos sem Ele. Que você e eu possamos meditar nisso. E, de repente, um item do que tem faltado para você pode ser isso hoje. Eu não estou aqui para dizer, para apontar o dedo na sua cara, até porque em nada sou melhor que você. Eu sei. Eu não estou aqui falando para querer conquistar você, não. Não, absolutamente, diante do Senhor. Quantas vezes já chamei gente de tola? Simplesmente porque não enxergou em mim aquilo que eu queria que fosse enxergado. Mas eu queria era ser adorado, eu não queria amar. Que você e eu possamos focar no amor. Eu vejo aqui no Instagram, no YouTube, um senhor, ele não se professa como cristão, mas ele tem uma pegada assim de quem entendeu o Evangelho sem teologizar. Ele fala sobre amorosidade, sobre o foco no afeto. Quando nós focamos no amor, todo aquele que ama é nascido de Deus. E lembre-se, amor não é encebação, amor não é convivência, amor não é morar debaixo do mesmo teto. Amor é fazer do bem do outro alvo.
ainda, e nós que somos cristãos, vamos amadurecendo as nossas percepções, as nossas faculdades, a nossa mentalidade. A gente ama até quem, a gente é capaz de amar até quem faz mal contra a gente. Não é assim que Jesus ensinou a gente a orar? Perdoa-me, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm feito mal. É assim o caminho do Evangelho. E se eu não estou disposto a isso, é porque Jesus tem sido pedra de tropeço e não edificar onde eu tenho edificado, ou aquele que vai sustentar a minha espiritualidade. E não existe espiritualidade sadia, não existe vida com abundância, se não for no caminho de Jesus, no caminho estreito. Portanto, com o objetivo de colaborar com a sua paz, eu quero trazer para você essa palavra de Jesus, para que a gente tenha cuidado em chamar o outro de gado, de tolo, de idiota. Isso não vale nada, isso é como se fôssemos seres superiores. Não te esqueça que tu és pó. Somos todos pó. Somos todos carentes da mesma graça que é dada a quem crê. E o sintoma de quem creu é obedecer. É dar razão para Jesus. É dizer para ele que o Senhor está certo. Tiago diz que nós não somos juízes e nem legisladores para que a gente possa estar julgando o nosso semelhante, o nosso irmão. Alguns dizem que o amor é cego, mas a Bíblia diz que cego é o ódio. O amor vê, o amor é luz. O amor não leva em conta o mal recebido, porque a gente, quando ama, a gente sabe de onde a gente veio, sabe o que é que nos transformou e sabe agora para onde estamos indo. E nada nenhuma provocação vai ter o poder, não vamos emprestar a ninguém, a nada, a nenhuma circunstância, o poder de tirar o nosso foco do amor de Deus em nossa vida. Que o Espírito Santo venha esclarecer isso de forma mais profunda, mais específica a você nessa manhã. E grande parte da paz que nós perdemos é exatamente porque emprestamos ao outro o poder de nos fazer odiar. Ninguém tem o poder mais de nos fazer odiar, porque nós somos mais filhos das trevas. Jesus diz que ódio e mentira são atributos do diabo. Ele é que é assim, homicida e mentiroso desde o início, desde sempre. Agora, como filhos da luz, nós vamos amoldando a nossa consciência dia a dia, como diz Paulo, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício a Deus, para que sejamos transformados, dia a dia, na mente de Cristo, no jeitão de Jesus pensar, no jeitão dele agir, dele falar. É preciso sim ter o auxílio do Espírito Santo, porque a nossa carne, ela pende só para a bagaceira, só para a morte. Paulo diz lá em Gálatas que a carne, ela inclina. Aqueles que se inclinam para a carne vão se inclinar para a morte, mas aqueles que se voltam para o Espírito, esses estão no caminho da vida. Você possa meditar nessas singelas palavras, nessas simples palavras nessa manhã, mas com implicações profundas, que produzem vida em nós. Eu não tenho a menor dúvida de que isso que estou falando com você aqui é o Evangelho do Senhor Jesus. E desafio em qualquer instância, qualquer potestade espiritual a negar que isso que nós estamos conversando aqui nessa mesa de manhã não seja o Evangelho do Senhor Jesus. E é nele que há a vida. Amém? Quero orar com você. A gente, retomando hoje a nossa caminhada de oração, a gente já deu uma extrapolada aqui no tempo, né? Mas vamos orar, vamos pedir ao Senhor Deus que nos abençoe de modo que você tenha um dia de paz, que você tenha um dia cheio da presença de Deus. E lembre-se, dia cheio da presença de Deus é um dia de coração perdoador. É um dia que não leva em conta as provocações. É um dia que não leva em conta as ofensas sofridas. É um dia que perdoa e segue em frente, com foco no Senhor Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por sua palavra, por essa manhã, pela sua presença, por tudo que o Senhor tem feito e nos dado, ó Pai.
e que em nome de Jesus, Senhor amado, nesse dia, o Senhor visite com cura aqueles que estão enfermos, com provisão aqueles que estão, ó Pai, em escassez e carentes, ó Deus. Que o Senhor abençoe, ó Deus amado, com a Tua presença aqueles que se encontram solitários, aqueles que se encontram, Deus amado, perdidos, Senhor. Que o Senhor ilumine os seus caminhos, Senhor amado, e que haja em mim e naqueles que se associam comigo aqui, ó Pai amado, os Teus filhos, Senhor, a sensibilidade dada pelo Teu Espírito do caminho do Senhor. Que andemos na luz, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor amado, a não armazenar lixo de mágoas, ressentimentos, frustrações, azedumes no nosso coração, ó Pai. Refrigera a nossa alma por amor do Seu nome. Que seja sempre a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado aí pela sua companhia. E se o Senhor permitir, a gente volta amanhã, dia 6 de outubro, quarta-feira, não é? 7 horas aqui no Instagram, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, até amanhã, se Ele permitir.